Boa tarde, pessoal. A partir desse momento nós estamos gravando. Então eu recordo que ao se manifestar na aula você está concordando com os termos de uso de sua imagem e voz. Vamos recapitular brevemente o que a gente viu na aula passada? A gente viu regressão na aula passada, né? A diferença entre interpolação e regressão é o que eu tenho nos dois casos. Eu tenho um conjunto de pontos e eu quero achar uma função que vai aproximar o comportamento desses pontos. Só que na interpolação, a curva que aproxima o comportamento contém todos os pontos. Numa regressão, ela passa próxima a todos os pontos. Eu comentei que quando você tem muitos pontos e com pontos muito ruidosos, a regressão é bem mais robusta para capturar a tendência do que uma interpolação que obrigatoriamente vai passar por todos. Para isso, ela vai ter que começar a oscilar bastante, e esse fenômeno oscilatório aqui, ele é ruim para capturar tendências. Então, eu ensinei um pouco a vocês, eu ensinei uma maneira de vocês ajustarem uma curva. Era minimizando uma certa função de erro quadrática, que media o desajuste entre os dados e a curva. Esse era o chamado método dos mínimos quadrados, né? Que vocês têm um resumo dele aqui. Eu definia uma forma para minha função de regressão. Ela dependeria de N parâmetros, né? As funções φ que vão compor a função de regressão, eu tenho a liberdade de escolher, a única exigência é que elas sejam linearmente independentes. Eu tenho que determinar os parâmetros da regressão agora, girar os botões que vão ajustar essa curva, esse formato de curva que eu defini, aos dados que eu tenho. Então eu definia a função de erro quadrático e tentava minimizar ela, né? Encontrava os alfas que minimizava isso aqui. Eu mostrei que isso era equivalente ao problema de minimizar o módulo desse vetor resíduo aqui, né? Ax menos b. Aqui tem todo o desenvolvimento teórico que a gente fez. Uma coisa importante lembrar é que minimizar aquele vetor resíduo lá, para minimizar aquele vetor resíduo lá, você chegava numa equação com essa cara aqui, que é chamada equação normal, você precisava resolver ela, né? A solução dela é o vetor que, de fato, minimiza essa norma dessa diferença aqui. A gente fez um exemplo, né? A gente fez esse exemplo aqui da queda de um objeto perto da superfície da Terra, que a gente sabe da cinemática que isso aqui segue uma equação com esse formato aqui. A gente colocou isso aqui numa tabela de dados e fez aquele problema da regressão, né? E a gente ajustou essa parábola aqui, esses dados. Depois eu comentei que a função de erro quadrático é uma possibilidade para medir o desajuste entre os pontos e os dados, mas ela não é a única possibilidade. Eu também posso medir isso com uma função erro médio e com uma função erro máximo. E eu comentei com vocês o efeito que isso tem, né? Que mudando essa função de erro, você muda a curva que você vai obter como curva de ajuste. Por exemplo, essa aqui é minimizando o erro quadrático. Mas se eu fosse minimizar o erro médio, eu ia obter essa curva preta aqui, que nesse exemplo aqui, ela é um aproximante da tendência dos pontos rosa bem melhor do que a curva azul. Porque a curva azul foi influenciada demais por esse ponto que está longe aqui, por esse chamado outlier. E se eu fizer isso aqui na norma, na função erro máximo, é pior ainda, né? Porque ela leva a reta de ajuste bem para lá. Então, a escolha da função de desajuste tem muita influência no resultado. Enquanto o arroz com feijão, o dia a dia, a gente usa normalmente a função quadrática, em algumas situações que você tem outlier, ela pode ser preterida em favor da função erro médio, que ela é mais robusta a ruído, né? Ela é mais robusta a ruído porque eu não uso ela sempre. Tem uma pequena desvantagem nela, é que a função erro quadrático você tem uma solução analítica, né? Você tem a equação normal, que é uma solução analítica para o problema. A solução da equação normal, você tem uma maneira muito fácil de computar ela. Para a função erro médio, dá um pouquinho mais de trabalho. Não é possível fazer o problema, tem maneiras automatizadas de fazer,
mas não é tão fácil quanto a outra. Idem para a função erro máximo. Na aula passada, a gente fez esse exemplo aqui corrido, não foi? Eu vou querer repetir esse exemplo aqui com vocês, tamanha importância dele. Então, eu vou compartilhar esse código aqui com vocês de novo, que eu quero que vocês entendam a fundo isso aqui, tá? Eu coloquei esse código, pessoal, se vocês vierem aqui no AVA, na aula de hoje, Laboratório de Ajuste de Curvas, é a aula 20, é o LS Example 3, Least Square Example 3. O exemplo 3 do mínimos quadrados, ele tem esse código ali. Eu posso colocar no chat também. Deixa eu copiar aqui e colocar no chat. Mas vocês conseguem pegar o arquivo direto lá também. Façam aí. Eu vou explicar aqui para vocês de novo o que é esse código. Eu defino o número de pontos que eu tenho. Tá? Aqui são os valores de x que eu tenho, de 1 a 10, e os valores de y correspondentes. Então, esses pontos rosas aqui estão delimitados nessa tabela. E o nosso outlier é qual ponto? 1, 2, 3, ele é o número 4. Então, esse valor aqui que é o valor do outlier, tá? É aquele ponto que está lá em cima. Aqui, nessas linhas seguintes, o que eu faço é definir a função de erro médio quadrático, a função de erro médio e a função de erro máximo. Eu estou fazendo isso aqui, funções de um parâmetro P. P é um vetor que guarda aqueles parâmetros lá, α1, α2, αn, tá? Aqui no caso, como é uma reta, é α1 e α2, né? Então tá aqui, P1, x mais P2. Essa é a nossa reta de ajuste. Menos os dados. Eu estou fazendo isso aqui ao quadrado e somando. Essa soma é exatamente aquela função erro médio quadrático, né? Então, uma raiz quadrada e eu divido por m antes de tomar a raiz quadrada para fazer a média quadrática, né? Está aqui a soma, y menos o f. Essa soma eu divido por m e depois eu tomo a raiz quadrada, que é elevar a 1/2, né? Já aqui, eu vou pegar o módulo da diferença, eu vou somar o módulo da diferença e dividir por m. E nesse último caso, eu vou pegar o máximo entre todos esses módulos possíveis aqui da diferença. Então tá aqui, ó. Aqui não tem a raiz quadrada, é exatamente o anterior, sem o quadrado e sem a raiz, né? E o do máximo é o seguinte, eu pego o valor absoluto desse vetor e tomo o valor máximo depois. O que vem aqui depois, eu preciso minimizar essas funções. O Octave tem um comando chamado fminsearch, que ele é usado para minimização. Ele procura o mínimo de uma função f que é dada como argumento aqui. Tá? Ele tem um algoritmo avançado, bem mais avançado que o método de Newton, mas é um parente não muito distante do Newton que faz isso. Então eu preciso dar um chute inicial, né? Como eu estou tentando achar dois parâmetros, eu vou dar um chute inicial de 1, 1 aqui, porque pelo visual aqui que eu vejo nessas retas, essa inclinação e esse coeficiente linear das retas não deve ser muito diferente de 1, né? Ó, essa aqui vai cortar por aqui, essa vai cortar por aqui, essa aqui vai cortar por aqui. 1 não está muito longe de onde a reta vai cortar ali. E a inclinação também não está muito longe de 1, né? Então, 1 é um chute inicial razoável para esse problema, tá? A resposta que ele vai dar é o ponto onde ocorre o mínimo dessa função, dessa e dessa. Aí eu coloco aqui P2, P1 e Pínf. Depois eu vou definir uma malha em X de 1 a 11 e vou usar o comando polyval. O comando polyval eu faço o seguinte,
eu passo os coeficientes de um polinômio, os valores onde eu quero avaliar esse polinômio, e ele me dá como saída esse polinômio avaliado nesses pontos aqui do x-fit. E isso depois eu vou usar para plotar aquelas linhas lá. Aqui eu estou plotando os dados, aqui eu estou plotando o outlier. Aí eu dou um comando hold para botar essas próximas figuras na mesma imagem que essa daqui. Eu ploto aqui, com esse plot aqui, a reta obtida pela minimização do erro quadrático. Essa aqui é a reta obtida pela minimização do erro médio. E essa aqui é a reta obtida pela minimização do erro máximo. Tá? Hold off, aqui label é para nomear os labels. Aqui é para trocar a fonte para ficar maior. E aqui é a legenda. Executaram, pessoal? Deu certo aí para vocês? Hein? Eu posso fazer isso aqui no Cocalc. Tá lento. Deixa eu fazer no Octave aqui, então. Vocês estão vendo aqui o código, né? É igual ao do slide. Se eu der play, olha aqui. A legenda não ficou no mesmo lugar que estava lá, mas será que eu consigo arrastar ela? Não. Vocês estão vendo aqui os pontos, né? O outlier e as três retas, não é? Se eu aumentar a figura, talvez aqui fique mais fácil de ver. Conseguiram reproduzir essa figura, pessoal? Professor, algumas pessoas responderam que sim. Tá. O que eu quero discutir com vocês? Imagine que você tem um outro conjunto de dados e que você queira fazer um ajuste desse robusto, mas não como uma reta. Por exemplo, você queira fazer isso aqui numa situação como essa daqui, ó. Eu quero passar uma cúbica, como está aqui, isso aqui é uma cúbica. Mas eu quero um ajuste robusto, ó, porque tem muitos pontos aqui, eu quero que isso aqui não seja influenciado pelos outliers. O que vocês teriam que mudar aqui? Vocês podem me dizer? Para mudar de uma reta para uma cúbica, o que precisaria mudar aqui nesse código? Professor, com licença, alguns estão dizendo que está sem a legenda. Não está aparecendo a legenda no gráfico. Não foi a legenda, não? Ah, a legenda está aqui sim, no último, pessoal. Procura ver se vocês digitaram a legenda. Aqui tá aparecendo, cara. Ó, o comando legenda está aqui no final. Ó. Vê se vocês digitaram corretamente. O digitado não aparece. É no Octave, no Cocalc ou no Anoc que está fazendo, Iago? Não sei. Octave? Estranho. Pode ser versão diferente o Octave, talvez.
Ou o seguinte, quando você copiou isso aqui, tá vendo o apóstrofo, esse piclezinho aqui, apóstrofo, troca ele, porque às vezes dá erro de codificação de uma máquina para outra. Tenta trocar isso e ver se não é esse o problema. Digita você mesmo ele, em vez de copiar o meu. Outra coisa pode ser o problema é esse underscore aqui embaixo. Isso às vezes dá problema de codificação também. Tenta tirar ele, tenta botar E2, E1, EINF, por exemplo. O resto foi, né, pessoal? Eu queria que vocês me dissessem, se eu quisesse não ajustar uma reta, tipo P1x mais P2, eu quisesse ajustar uma cúbica, o que eu teria que mudar aqui? Tinha que levar o cubo ali, Bruce? Isso, P1x ao cubo aqui, vezes P2 x ao quadrado aqui, mais P3 o quê? Vezes x mais P4. Eu teria que fazer isso e executar. É claro que aqui você tem que dar um chute inicial agora para os 4 parâmetros, né? Ó, transformei numa cúbica, tá vendo? Vou copiar isso aqui para de baixo, para de cá. Vocês estão vendo que a cúbica são 4 ajustes diferentes também, né? Isso é só para dar uma dica para vocês, tá? Aqueles pontos ali que vocês viram são bem ajustados, é por uma reta mesmo. Tá? Vamos seguindo, então. Eu queria hoje também, esse exemplo que eu mostrei no final da aula passada, da Covid. Aqui estão os dados brutos, aqui a gente passa a média móvel, né? Eu queria mostrar a vocês hoje como é que se calcula uma média móvel, como é que a gente fez aquele ajuste de uma exponencial. Vou copiar o código aqui para vocês, ele está lá no AVA também. Agora, a planilha de dados eu não tenho como copiar para vocês por aqui. Só que a planilha de dados está no AVA, ó. Vocês estão vendo aqui? Baixa essa planilha e coloca o diretório de trabalho na mesma pasta onde essa planilha foi baixada, para vocês conseguirem ler com o Octave os dados que estão nessa planilha. Por favor. Opa, não, é aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar esse código aqui, eu vou tentar explicar ele aqui para vocês. Aqui limpa a tela, limpa a memória, fecha todas as janelas. Essa linha aqui, dados, igual load, esse arquivo, ela vai carregar na memória do computador o conteúdo que está armazenado nesse arquivo de dados aqui.
Tá? O conteúdo que está aqui, deixa eu mostrar para vocês. O conteúdo que está nessa planilha, pessoal, ele é o seguinte. Ele tem, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de março de 2021, ele tem um número de casos de Covid-19 registrados no município do Rio de Janeiro. Então, ó, você tem... Ah, não, perdão, essa planilha é completa, pessoal. Essa planilha aqui tem os casos de Covid do início da pandemia, de 1º de março do ano passado, até o final de março desse ano, tá? Então, por isso que ela tem 397 pontos. O que a gente vai fazer aqui é a média móvel. Eu vou pegar essa variável média móvel de 7 dias e vou fazer ela ser igual aos dados que estão aqui. Igual esse dados vai pegar as informações que estão nessa planilha e guardar num vetor. Então, eu vou inicializar esse vetor média móvel como igual aos dados original. Depois eu vou fazer um laço. Esse vetor está com essas barrinhas azuis. O que eu vou fazer depois é um laço que vai varrer cada ponto desse vetor, e a partir do 7º ponto do vetor, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai trocar a informação daquele dia pela média daquele dia mais os 6 dias anteriores. Então tá aqui, ó. Esse média móvel 7 na posição J vai ser o quê? Vai ser os dados da posição J-6 até a posição J, tá? A soma disso, dividido por 7. Então, estou fazendo uma média móvel de 7, né? Com esse laço aqui. Vocês sabiam como fazer a média móvel, pessoal? Eu não. É legal, né? Pô, muito maneiro, cara. O que eu vou fazer aqui agora? A fase exponencial aqui foi no início, né? Esse início aqui da primeira onda, no início da onda você tem um crescimento exponencial. A gente queria ajustar uma curva exponencial ao início aqui, não é? Aos 30 primeiros dias. Então tá aqui, eu vou considerar a x data de 1 a 30. E o meu y data vai ser o quê? Vai ser a média móvel. Eu vou pegar os valores da média móvel de 1 a 30. Eu tenho 397 valores aqui, mas eu só vou pegar os 30 primeiros para fazer a regressão, tá? Esse tipo de curva aqui a gente não sabe ajustar, né? Por quê? Professor, eu não entendi onde no código você diz em que pasta do seu computador está esse arquivo que você acabou de baixar, que eu acabei de baixar no caso. Da maneira que está programado ali, ele tem que estar na mesma pasta que você está trabalhando. Tá? Porque olha aqui, ele vai dar um load do arquivo. Para ele ler esse arquivo aqui, ele tem que estar na mesma pasta que está trabalhando. Olha aqui no meu caso. O meu código está nessa pasta aqui, né? Ele está na mesma pasta. Ó. O Octave enxerga ele aqui. Você tem que colocar na mesma pasta que você colocou esse código aqui, tá? Entendi. Vamos lá. A função de ajuste aqui é uma função do tempo, né? Eu estou propondo o quê? Um n exponencial de beta vezes o tempo. A função de ajuste genérica, ela é o quê, pessoal? É um alfa1 φ1 de t mais o quê? Digamos que seja um alfa2 φ2 de t e vou botar outros termos. Isso
Isso aqui eu posso pensar que é um alfa 1, não posso? É um dos alfas, não é? Esse aqui é outro, não é? E quem é o φ aqui? Φ de t está aqui, não é? Repara que desse jeito aqui eu tenho um alfa, digamos um alfa 1, φ1 de t, mas o φ1 não depende só de t, ele depende do alfa 2, não é? Desse jeito que está aqui, não tem um alfa por fora da função. Isso aqui é um problema de mínimos quadrados não linear. Por quê? Porque a função de ajuste não é uma função linear nos dois parâmetros. Ela é não linear aqui por causa da exponencial de beta. Aqui ela é linear nos parâmetros, porque eles estão do lado de fora da função. Isso é fácil de fazer, isso é difícil de fazer. Agora tem um truque. Eu posso transformar esse problema não linear num problema linear com uma certa mudança de variável esperta. Só para facilitar a minha vida, em vez de chamar de f de t, eu vou chamar de y aqui. Só aplicar o logaritmo natural em y, isso aqui vai ser o logaritmo natural de n esp de beta t. Isso aqui vai dar o quê? Logaritmo natural de m mais beta t, porque o logaritmo natural da exponencial vai anular a exponencial. Então, eu posso pensar que isso aqui é um alfa 1, posso pensar que esse cara é um alfa 2, posso pensar que esse t é um φ1 de t, posso pensar que 1 aqui é um φ2 de t, e agora eu estou numa regressão que eu sei fazer, né? Só que em vez de usar y do lado direito, eu vou usar o logaritmo natural de y. É o que eu estou fazendo aqui, ó. A minha matriz A, como é que vai ficar a matriz da minha regressão aqui? A minha regressão vai ser como? ln de y1 é aproximadamente o quê? ln de n mais beta t1, né? ln de y2 vai ser aproximadamente ln de n mais beta t2. ln de ym vai ser aproximadamente ln de n mais beta o quê? Tm. Vê se vocês concordam. Isso aqui pode ser escrito assim. Eu posso escrever isso aqui com um sistema, em vez de usar uma igualdade aqui, eu usar o quê? Uma aproximação, não é? Então isso aqui é um A, x aproximadamente B. Concordam comigo ou não? Um ajuste curva em mínimos quadrados sempre é um AX aproximadamente B. Como é que você resolve isso? Você multiplica pela transposta dos dois lados, e você tem isso aqui que é a chamada equação normal. E essa é um sistema, isso aqui é um sistema quadrado com determinante maior, diferente de zero. Então, você tem solução única aqui. Como é que eu resolvo isso no Octave? Eu preciso multiplicar pelo A transposto? Não, você bota x igual a A backslash B, que ele já entende a estrutura da matriz e já vai fazer automaticamente a solução disso aqui da melhor maneira possível. Então, aqui o que eu estou fazendo? Construindo a matriz A com os dados
na primeira coluna, né? Ó, na primeira coluna, eu estou colocando os instantes de tempo. Na segunda coluna, eu estou colocando unt. No B, eu estou colocando o logaritmo natural do y, né? E agora eu faço x igual a contra a barra b. O primeiro coeficiente aqui vai ser beta, o segundo coeficiente vai ser o quê? O segundo coeficiente vai ser o logaritmo natural de n, né? Mas eu quero n, eu não quero o logaritmo natural de n. Então eu exponencio aqui, ó, e eu tenho o n aqui. Esse comando stins, ele vai plotar esses dados com essas barrinhas azuis aqui bonitinhas, tá? Estou botando stins com cor ciano, que é esse azul, esse C. Depois esse hold é para colocar na mesma figura que essa, o que? A média móvel aqui e o ajuste depois. Quando a gente faz isso, ó, tá aqui. Vocês fizeram, pessoal? Uhum. Deu certo aqui. Eu ajustei para 30 dias, não foi? Como é que é a função y? Vocês concordam que ela é assim? Eu vou ver aqui no terminal. Eu acabei de definir minha função y. Eu posso fazer y de 1, por exemplo, dá isso aqui, né? E o dado de 1 primeiro dá 45. Se eu fizer y de 20, dá isso. 140. Dados em 20. Não, eu tenho que fazer a média móvel, né? A média móvel em 20 dá 207. A média móvel em 1 dá 45, ó. Eu ajustei as médias móveis, né? Média móvel, vamos dizer, em 10 dias, era 27. Se minha função y em 10 deu 34. Tá longe não, né? Eu criei aqui um regressor que aproxima o comportamento da média móvel. Vocês estão vendo? Quanto que é a média móvel em 30 dias? 383. Quanto que é o y em 30 dias? 570. Não está dando tão próximo, né? Mas está estimando de alguma maneira, né? Está sobreestimando aqui. Aqui, né? Ele tem uma aderência melhor que talvez até 20 dias. Vamos ver, média móvel em 25 dias. E o y em 25. Não aproxima tão mal, né? Tá? Ele dá uma ideia da ordem de grandeza. Essa é a importância do regressor aqui. Não precisa cravar o número exato. E se eu colocar um envelope em torno dele, certamente eu encamparia esses pontos aqui. Só colocar um envelope aí é mais para um curso de introdutório de estatística, que envolve alguns conceitos de probabilidade que a gente não vai estudar aqui, tá? Eu vou deixar para casa o seguinte, tentem fazer nessas duas ondas secundárias a mesma coisa que vocês fizeram aqui, tentem ajustar uma exponencial que descreva mais ou menos bem esse comportamento crescente aqui. Tá? Como é que eu poderia melhorar essa regressão? É fazendo um mínimos quadrados não linear. Usando uma curva desse tipo aqui, essa curva logística, ela tem esse comportamento aqui. Deixa eu mostrar, eu dei uma palestra com ela semana passada. Não, isso é do ano passado, peraí.
Professor, como é que eu faço para a média móvel seguir essa tendência aí? Porque, tipo A assim, média, quanto mais eu pegar o resultado ficar maior, né? A quantidade de dias, ela vai tender a ficar mais linear, né? Tipo, linear não. Aproximar de uma reta. É. Eu vou ter que mudar a função, fazer. Como a é que. média móvel, você não tem controle sobre ela. A média móvel, ela pega os últimos 7, ela troca o dia de hoje, o valor de hoje, pelo valor de hoje mais o dos 6 dias anteriores dividido por 7, entendeu? Uhum, sim. Ela age assim, no sentido de suavizar aqui, porque você tem muita flutuação. Sim, então, mas por exemplo, se eu diminuir o número, por exemplo, se eu vou pegando 9, 8, 6, mais ela vai se aproximar dessa curva vermelha, né, dessa tendência vermelha. Quando eu A pegar tendência, maior, ela vai meio que, tipo, sair da vermelha e ficar mais reta, né? Por essa exemplo, se média móvel pegar é de 7 1 a dias. 31, Você pode fazer média móvel de 14 dias também. Vai mudar um pouquinho a curva de tendência. Tá? Não faz sentido fazer média móvel 10 porque você é 7 porque é uma semana, 14 porque é 2 semanas. Porque esses dados aqui têm uma dinâmica semanal bem definida, entendeu? No sábado e no domingo eles sempre caem porque tem menos registro sendo feito. Na terça-feira sempre dá um boom, porque esses dados que acumularam no fim de semana entram no sistema normalmente na terça, na segunda e na terça. Então, a gente faz média móvel sempre com 1, 2, 3 semanas em conta. Agora, eu não entendi o que você quer fazer. não, porque, tipo assim, eu acho que tu já respondeu já, porque tu tem que mudar lá em cima. Eu tava mudando só no X-Data, tava botando, Aqui, por exemplo, o maior valor. aqui, Tipo, do 1 a 300, entendeu? Eu acho que tem que a mudar lá em questão é que cima do 1 a também. 300, olha até onde vai o 300. Vai vir para cá. Se você Então, ajustar uma exponencial, a exponencial cresce muito rápido. Se você botar aqui um número 100 na exponencial, exponencial de 100 é um número gigantesco. Essa curva vai lá para cima, você nem vai ver os dados aqui embaixo no plot, entendeu? não, então, mas aí é aquilo. Quer ver? Muda aí para 1 a 300, só que sem alterar lá em cima, tipo, ela fica meio uma reta. Tá vendo? Ela vai se aproximando de uma reta, né, no caso. Não, aí tem alguma coisa. Aí tem que mudar lá em cima, né? No MM7, são dados. Tem que Não, mudar não. Na média móvel tá você não precisa dividindo? mudar nada, não. Não, Não? Ah, tá. não. Não deveria dar isso aqui, não. Ah, tá. Não, eu entendi por que esse ajuste. É porque esses pontos aqui de baixo puxaram a exponencial aqui para baixo. Entendeu? Entendi. Se você Tranquilo. usasse de 1 a 100, olha o que vai acontecer. Entendi. Então, aí, Agora, por quando exemplo, você bota, vamos botar 150, você está vendo que tem um monte de pontos baixinhos aqui? Eles vão Uhum. tender a trazer essa exponencial mais para baixo, né? Entendeu? Então, aí a pergunta, como é que eu faço, por exemplo, para essa média móvel seguir essa tendência vermelha? Tipo, pelo menos Não, eu não a vai seguir tendência certinho, vermelha, mas vai a fazer como tendência se fosse. vermelha é a média móvel. A curva preta é um regressor, tá? Ah, entendi. Entendi. Tranquilo. A questão aqui é o seguinte: se você quer fazer essa previsão aqui, não adianta fazer com essa curva, porque essa exponencial só sobe. Ela é boa para pegar a tendência que, assim, você no Valores mais início lá baixos. ajusta a exponencial e consegue estimar para a semana seguinte, entendeu? Se você quer Entendi. fazer mais longo prazo, a curva que você tem que usar não é essa. A curva que você tem que usar é essa daqui, ó. Olha essa curva aqui. Ela sobe e desce, tá vendo? Uhum. Vê se ela não tem mais cara aqui que vai conseguir ajustar esse sobe e desce aqui. Não, com certeza. Tá? Agora, Beleza, ela valeu. sobe e desce. Uma única curva dessa também não ajusta tudo aqui, tá vendo? Então, é isso aí que eu queria saber. Por exemplo, para ajustar tudo, eu teria que fazer o deslocamento da curva na horizontal ou ter que tem uma que pega todos? Não, há 3 curvas dessas, entendeu? A gente fez isso aqui, ó, no Brasil, ó. Aqueles dados são do Rio, né? Esses aqui são os dados do Brasil, ó. Tem uma primeira onda, tem uma segunda agora que a gente está saindo, tá vendo?
Entendi. A curva de acumulados está aqui. Olha como é que a gente faz aqui com esse tipo de regressor, a previsão aqui. Olha, a gente ajusta, a gente pega 14 pontos aqui, os 14 últimos dias. A gente pega os 14 últimos dias e extrapola 14 dias para frente, com um envelope, tá vendo? Aqui, ó, no município do Rio, está uma espécie de platô. Tá? Tranquilo. Então, tá claro esse exemplo? Brinquem com isso. Como é que eu poderia fazer esse aqui, pessoal? Tentem fazer em casa esse aqui, com essa curva aqui, digamos com os dados de 1 a 100. Você pode voltar nesse código aqui, ó, que faz a regressão robusta. Você pode colocar aquela equação aqui no lugar da equação da reta e usar esse comando fminSearch para tentar achar os parâmetros, tá? Só que aquela equação tem 3 parâmetros. Ela tem o alfa, o L e o Tm. Então, para fazer isso aqui com esse comando aqui, você vai ter que colocar 3 chutes iniciais para o alfa, para o L, para o alfa e para o Tm, tá? Tem que mudar aqui a equação de uma reta para aquela equação logística e colocar 3 chutes iniciais aqui no fminSearch. Tá? Faça isso em casa. Eu queria fazer agora o meu exemplo favorito, pessoal. Eu ainda penso em largar matemática para ir para astronomia, tá? Então, eu acho que esse exemplo do asteroide aqui é meu favorito por isso. Vocês sabem pelas leis de Kepler que objetos celestes se movem no sistema solar em órbitas elípticas, né? Então, os planetas orbitam o Sol em órbitas elípticas, asteroides também. Então, esse asteroide aqui são coordenadas reais de um asteroide, tá? Não, essas coordenadas não são do asteroide da foto, mas são coordenadas reais de um asteroide, tá? Isso aqui, ele está numa órbita elíptica em torno do Sol. O Sol está em um dos focos. Eu ia pedir o seguinte, para vocês determinarem a equação da órbita. Um pouquinho de teoria aqui. A equação mais geral de uma cônica, a elipse é uma cônica, né? A equação mais geral de uma cônica, ela é assim, ó, pessoal. Quantos parâmetros tem aqui? 6 parâmetros. Só que é igual a zero, né? O que acontece se eu dividir essa equação toda por f? Posso chamar isso aqui de Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão. Eu até poderia, em princípio, tentar identificar 6 parâmetros. Preciso? Não. É burrice. Por quê? Se eu dividir por f fica assim, 1 já está aqui, você tem uma equação aqui com 5 parâmetros a serem identificados, né? Vem cá. Como é que a gente faz para identificar esses coeficientes aqui dessa elipse? Alguém tem uma ideia?
Pô, eu não sei se pode fazer, não sei, por girar, alguma coisa do tipo assim, será que sai? Não sei. Não, né? É a única coisa que vem à mente. Olha, se você usar relações de Girard, pode ser até que saia. Você vai cair num sistema não linear para os coeficientes. Você vai ter que resolver um sistema não linear para o A, B, C, D, E. Pode ser. Só que lembra uma coisa aqui, você está com um polinômio em duas variáveis aqui, você não tem um polinômio em uma variável. Então, eu, sinceramente, não sei se aquelas relações de Dirac que valem para um polinômio de uma variável se generalizam para os de várias variáveis, Então. tá? Eu também pensei nisso aí, mas foi a única coisa que veio à mente aqui. Então, na minha Agora. cabeça é algo muito mais simples. Professor, se derivasse a equação em relação à variável, aí, sei lá, substituísse depois. Pensei nisso, não sei se serve também. Vocês têm medidas, não tem? Se eu colocar esse ponto aqui ele está na elipse, ele tem que verificar isso. Vocês concordam? Concordam ou não? Ele deve ter algum erro aqui, um erro de medida, né? Então isso não deve ser uma igualdade. Concordam comigo? Se eu pegar o segundo ponto, o que acontece? Deve ser aproximadamente zero, né? Vocês já entenderam isso aqui, não já? Quantos pontos eu tenho? 5, né? QB. Vê se vocês concordam comigo que dá para escrever isso aqui como um sistema linear. Vai ficar um sistema homogêneo, né? Tu vai e faz. Não, não vai ficar homogêneo, não. Não fica? Não, não fica, não. Ficaria homogêneo se eu estivesse usando 6 constantes. Ah, sim, é verdade. A gente pode até tentar fazer com ele homogêneo, tá? Mas, ó, aqui é x1 até x5. Aqui é x1, y1 até x5, y5, né? Ó, aqui é a coluna do x, aqui é a coluna do xy, aqui é a coluna do y ao quadrado, a coluna do x, aqui é do x2, né? Aqui é o quadrado do y. Aqui vai ficar y1 ao quadrado até y5 ao quadrado. Aqui vai ficar x1 até x5. Aqui vai ficar y1 até y5. Eram aproximadamente, né? Vê se vocês concordam que mais 1, aproximadamente o quê? 0, né? Eu posso pegar esse 1 aqui e jogar para o outro lado e mudar o sinal? Estão de acordo comigo? Estão de acordo comigo? Sim. Eu não sei se esse sistema vai ter solução. Eu acho que vai, porque essa matriz aqui vai dar determinante diferente de 0.
Professor, Oi, Sara. o Iago comentou no chat que ele diz que lembra como que se classificam as cônicas pelo determinante. Mas ele não lembra como é que se faz. Não é com esse determinante que você classifica a cônica. É com o determinante dos coeficientes lá. Entendeu? Toda cônica tem esse formato aqui. Essa cônica, todas as cônicas estão embutidas aqui, dependendo do valor da. Isso aqui pode ser escrito assim. Isso é uma chamada forma quadrática. O tipo da cônica é determinado pelo determinante dessa matriz aqui. Tá? Só que a gente não conhece esses coeficientes. Esses coeficientes são exatamente o que a gente está tentando determinar. Tá? E ele está perguntando, professor, se não tem o 2 na frente dos termos de grau 1. Não tem 2, não. Pode escrever com 2, mas da maneira que eu botei aqui, eles ficam embutidos dentro. Na verdade, seria 2bx aqui, né? Se um 2 aqui, eu não ficaria b sobre 2 aqui. Ficaria b e b. Você pode botar um 2 aqui também, tem autores que botam aí, mas do meu jeito aqui está embutido dentro, esse 2 está embutido dentro do meu D e dentro do meu E, tá? Como esse 2 aqui, um meio aqui está embutido aqui dentro para mim. Ele disse que entendeu. Tá? Aqueles pontos da tabela, pessoal, eu coloquei aqui. Olha a minha matriz A. Essa matriz que eu tenho, a primeira coluna da matriz são é o valor de x ao quadrado. A segunda é xy. A terceira é y ao quadrado. A quarta é x e a quinta é y. X ao quadrado, xy, y, x e y. Tá? O vetor B é um vetor de uns com sinal de menos na frente. Eu vou resolver um A contra a barra B, e aí eu pego aqueles coeficientes aqui. Depois eu vou usar esse explot aqui, que é um comando que plota curvas implícitas. A elipse não é um gráfico de uma função, né? Então, a equação da elipse define de forma implícita uma curva, né? Então, esse explot aqui, @xy, com a equação da elipse aqui, ele vai plotar uma elipse, tá? E ele vai plotar uma elipse, aqui eu estou especificando o intervalo do x e do y, onde eu vou ver e estou mudando o tamanho da fonte. Se eu der play aqui, pessoal, olha aqui os coeficientes. Menos 0,022. Esse é o coeficiente do x ao quadrado. 0,006 é o do xy. Então, você vê que esse coeficiente é pequeno, o xy está relacionado com a inclinação da elipse, né? Então, a inclinação dessa elipse deve ser pequena. Aqui está o coeficiente do y ao quadrado. Aqui está o coeficiente da translação em x. E aqui está o da translação em y. Aí alguém pode dizer, peraí, mas a equação da elipse, o coeficiente da elipse é positivo. Se eu multiplicar isso tudo aqui por menos 1, esse fica positivo, aparece um menos aqui, que não tem nenhum problema, aparece um menos aqui, que não tem nenhum problema. Então, essa elipse aqui no fundo é 0,0226. Minha elipse é isso aqui, ó.
Essa equação da elipse corresponde à órbita desse asteroide aqui. Ah, que elipse feia! Nos livros os números são tão bonitinhos, porque são dos livros. No mundo real os números são assim. Vamos plotar isso aqui, ó. Olha a elipse aqui. Vocês estão vendo que ela é inclinada ligeiramente, mas a inclinação é pequena, né? Porque o termo XY é pequeno. O que aqueles astrônomos ali fizeram é o seguinte: o procedimento para você determinar a órbita de um asteroide você faz 5 medidas. Vai fazer mais, mas você faz normal, o habitual é fazer 5, porque aí você tem uma informação para caracterizar cada coeficiente aqui, né? Tá? Você faz 5 medidas, como está aqui, ó, que mediu a posição do asteroide em 5 pontos diferentes e determinou esses coeficientes. Eu vou anotar isso aqui. Essa equação determinada, não é? Alguém tinha me dado a ideia do quê, pessoal? Alguém tinha me dado a ideia de fazer esse sistema aqui homogêneo, né? O que teria que acontecer para fazer isso aqui com um sistema homogêneo? Teria que ter um... Se chegasse aqui e eu não dividisse pelo F, como é que ficaria isso aqui? Seria ligeiramente diferente, né? Seria como? Além do Y aqui, eu ia ter o 1, né? E aqui eu ia ter A, B, C, D, E, F, aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros aqui, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer esse exercício aqui. Vou colocar uma coluna de 1s aqui. Esse B agora ele vai virar zeros. E eu vou ter um F aqui. Esse 1 aqui tem que ter 5 linhas e uma coluna, né? Não, 1 por 5. Faltou um ponto e vírgula aqui.
Professor, não seria esse apóstrofo fechando? Não estaria sobrando? Aqui? Isso. Não, isso Ah, é porque é necessário transposta. para transposta. Porque esses dados aqui estão no formato linha, né? Uhum. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu tentar fazer assim e ver se funciona. O A deu 5 por 5. O B está 5 por 1. Tá certinho. Agora vamos lá. Eu tenho que colocar aqui umas 5 é 1 por 5. Aqui dá pau. Tá, aqui foi. Vamos ver os coeficientes que identificou aqui agora. Que aqui ele achou eu já entendi qual é o problema. Fazendo desse jeito, ó, a matriz A fica inversível. Ó. Olha qual determinante. Ah, não, A não é quadrado aqui, não. Fazendo desse jeito, olha, você tem uma matriz A vezes um vetor X igual a um vetor B nulo. O vetor X todo nulo, ele é uma solução, não é? É uma solução que não interessa, mas repara que cada um desses aqui igual a zero é uma solução desse sistema, né? Fazendo desse jeito, o Octave não é inteligente. Olha qual é a solução que ele está achando. Olha a solução que ele está achando. Todo mundo zero. Então A é zero, B é zero, C é zero, D é zero, E é zero, F é zero. Não é uma solução muito inteligente, né? Como é que eu poderia fazer desse jeito aqui? Repara uma coisa aqui. Aqui são 5 zeros só, né? Só tem mosca nisso. Não, são 5 zeros. Eu botei certo ali, eu errei. Aqui. São 5 zeros, porque eu tenho 5 colunas só, né? E são 6 números aqui. Então, esse sistema, ele é um sistema assim, né? Ele não é um sistema quadrado, ele é um sistema retangular, né? É aquele sistema baixinho e gordinho, né? Lembram? Eu tenho um AX igual a B aqui, com A com menos linhas do que colunas. Tem 5 linhas aqui e 6 colunas. Como é que a gente resolve um sistema desse? Você tem M por N aqui, N por 1 aqui, igual a M por 1, né? Com M menor que N. Esse é o sistema que você quer resolver, não é? Eu vou dar cola para... primeira coisa aqui, em geral,
esse tipo de sistema tem quantas soluções? Cada equação é uma restrição, tem que ser atendida. Cada variável é uma espécie de grau de liberdade que você tem. Você tem menos restrições que grau de liberdade aqui, então, em geral, esse sistema tem infinitas soluções, né? O Octave pegou o quê? A solução nula, que não me interessa. Eu gostaria de pegar outra. Eu gostaria de pegar a solução não nula de menor tamanho, para falar a verdade. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Essa solução que eu quero, sabe quem é ela? Ela tem essa cara aqui. Vocês querem ver que isso aqui é uma solução de fato? Se isso for uma solução de fato, quando eu multiplicar esse x mais pelo a, tem que dar quem? Se isso aqui é uma solução, quando eu multiplicar a aqui à esquerda, tem que dar quem, pessoal, como resultado? B, né? Porque tem que atender essa equação aqui. Então, isso aqui é A, o x estrela é A transposto, A transposto inverso, B. Se você olhar essa matriz aqui, essa outra matriz aqui, ela é a inversa dela, né? Então, esse produto aqui dá o quê? Esse produto aqui dá uma identidade. Identidade vezes B dá B. Então, isso aqui é, de fato, uma solução. Tá? Vou usar isso aqui, então, para resolver o problema aqui agora. Tá? Como? Em vez de usar o backslash, eu vou usar x é igual a A transposto vezes a inversa de A vezes A transposto vezes o B. Deu nulo de novo. Isso significa que esse... Ah, não, é porque essa é a solução de menor tamanho. Você está vendo por que tentar encontrar com 6 coeficientes não é uma boa ideia? Porque você sempre vai achar a solução nula. Por isso que a gente divide pelo F aqui. Tá? Se eu tirar esse camarada daqui agora, voltar para aquele antigo, beleza, gente. Acha a solução que devia, né? E tem a equação aqui. Agora, uma coisa que eu queria... O último experimento que eu queria fazer aqui com vocês é o seguinte. Pessoal, se eu não tivesse 5 pontos, faltou dinheiro lá para manter meu observatório funcionando, e eu só consegui medir 4 posições, será que dá para a gente identificar a elipse? O que vocês acham? Se você voltar para esse problema aqui, o que vai acontecer aqui? Se eu só tiver 4 observações. Essa coluna aqui não tem, né? Não tem o F aqui. Se eu só tiver 4 observações, eu vou ficar só com 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. Essa última verde aqui se anula. Eu perco ela, né? Eu perco a informação dela.
Então eu passo a ficar com um sistema com 4 linhas e 5 colunas, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Meu conjunto de dados, eu vou redefinir ele como pegando só os primeiros 4 pontos. Eu vou recalcular a matriz A, o vetor B. Vou fazer a segunda elipse aqui embaixo. Ó, os coeficientes aqui agora foram diferentes, né? Porque eu tinha pontos diferentes. E as elipses deram diferente? Deram, né? Deixa eu ver um bom intervalo aqui para essa. O x podia ter 2 e 15. Vou botar um x de menos 15 a 15. Y menos 10 a 10 está tranquilo. Deixa eu botar os dois de menos 15 a 15. Estão bem discrepantes as elipses, não estão? Concordam? Eu vou anotar esses valores aqui. Para a gente saber qual foi a elipse que eu determinei com eles. Você vê que os números são diferentes aqui, né? Essas elipses são diferentes. A gente viu na figura. Eu ainda vou fazer uma terceira conta aqui, que é o seguinte. Eu vou determinar uma terceira elipse aqui, com essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, que resolve esse problema com o sistema triangular. Ah, peraí. Usando aquela fórmula lá, pegou a mesma que o backslash pegou. Vamos ver se eu mudar os pontos aqui. Então, em vez de pegar do 1 ao 4, eu pegar do 2 ao 5. O que acontece?
Também dá uma elipse diferente, né? Vocês estão vendo como é sensível isso aqui? Se você muda a informação, você usa um método inadequado, a estimativa da órbita muda? A beça? Tá? Essa com 5 pontos é mais confiável, né? Agora, essa daqui, essa com 4 pontos, é a melhor estimativa que você consegue. Ela é a melhor estimativa que você consegue com 4 pontos. Você vê que ela engloba outra, né? Essa outra órbita aqui, a maior parte dela está aqui dentro. Então, ela é uma órbita um pouco mais conservadora. Essa aqui é uma órbita um pouco mais precisa. Se eu colocasse mais pontos aqui, eu poderia determinar a elipse da órbita ainda com mais precisão. Tá claro, pessoal? Tá? Eu vou colocar esse programa da órbita. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Para vocês mesmos fazerem. Executem aí, por favor. Eu vou colocar o programa no AVA depois da aula, tá? Não está aparecendo nada. Estranho. Bárbara, qual plataforma que você está usando? Cocalc. Eu não estou conseguindo abrir o meu Cocalc aqui. Tá? A conexão está muito lenta. Vê se não aparece nada, não aparece a janela ou é a curva que não aparece na janela? Não aparece a curva? Vê, olha aqui. Naquele Ezeplot, esse colchete aqui no final, ele delimita o intervalo que é para a elipse aparecer. Vê se está correto isso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, os pontos.
Professor, a Bárbara disse que tem uma mensagem em vermelho na parte superior dizendo not saved. Estranho, não sei. Pode botar a mensagem no chat, por favor? Pessoal, olha aqui, aqui eu plotei os pontos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tentar colocar as duas curvas na mesma figura para a gente ver uma coisa. Tem que aprender a mudar a cor nesse comando, né? Eu vou botar os dois em azul mesmo, para qual vai ficar claro para o contexto. Vou botar aqui A1. C1. A1. Tem um desbalanço aqui de...
Tá aqui brevemente. Aqui, pessoal, consegui. A elipse azul, a primeira, a gente usou os 5 pontos nela, né? Deixa eu usar aqui menos 12, 12. Nessa segunda elipse, a gente usou os pontos de 2 a 5. Esse. Aí ele pegou aquela lá. Vocês sabem, tem uma infinidade de elipses que passam por 4 pontos, né? Deixa eu colocar só 3 pontos aqui para vocês verem o que acontece. Dois ou 4, né? Aqui. Vocês estão vendo que, no segundo caso, eu mudo os pontos, ele muda a estimativa da elipse. Mas quando eu tenho menos pontos, a regressão tende a ser o quê? Mais conservadora. Ela tende a buscar uma órbita maior. Vocês estão vendo? De modo que a órbita que eu determinei com mais pontos está dentro dela. Vocês estão vendo? Agora eu usei esse e esse. O que ele calcula aqui é, entre as infinitas soluções que existem, entre as infinitas elipses que passam por esses 3 pontos aqui, ele me dá qual a mais econômica? A que tem o módulo, a norma dos coeficientes com menor tamanho. Tá? Não sei se ficou claro. Ficou, pessoal? Eu vou colocar esse programa aqui no AVA para vocês pegarem. Tá? Alguma Professor, dúvida? o Matheus e o Thales estão com dúvida sobre o trabalho, se vai ser preciso tirar essas partes de plot label. No trabalho, deixa eu ler o enunciado. Acho que agora a gente pode discutir o enunciado do trabalho. Eu dou uma série temporal para vocês do dólar, tá? Cotação média do dólar no ano passado. O que eu peço? Para você criar uma função dollar trend que vai receber os dados e ela vai fazer o quê? Vai estimar a cotação média desse período. Eu quero que vocês façam uma regressão aqui, vocês passem uma curva para aproximar o comportamento disso e depois vocês usem essa curva para calcular, para estimar a tendência no mês seguinte. Ó, vocês vão alimentar aqui o programa com esses 12 pontos
e eu quero que vocês usem ali uma regressão para estimar qual vai ser a cotação no mês de janeiro de 2021. A gente sabe que janeiro de 2021 ela foi 5,25. O programa de vocês tem que fazer uma regressão que estime essa cotação com um erro menor que 10%. Foi 5,35, tem que ser um valor que... O valor que esse programa aqui vai retornar de aproximação tem que ser... Pode ter um erro máximo de 10% em torno disso aqui. Tá? Percebam, vocês podem fazer regressão de infinitas maneiras. Eu não defini nada aqui. Vocês podem fazer a regressão que vocês quiserem, acharem mais adequada. Entendeu? E o processo de submissão é o mesmo de antes, tá? Alguma dúvida, pessoal?